padronização das técnicas que serão executadas na nossa seletiva para o campeonato de judô funcional da Confederação Brasileira de Judô. Todos os vídeos eles deverão ser enviados para a federação através do WhatsApp, conforme consta em boletim, e obrigatoriamente todos os candidatos deverão estar de kimono branco, de judogi branco, para a execução dos movimentos. Então a ideia central hoje aqui é nós padronizarmos os movimentos para que eles sejam validados posteriormente depois na contagem que vai selecionar o atleta que vai participar representando o Rio Grande do Sul, a nossa Federação Gaúcha, no Campeonato Funcional de Judô Nacional. Dando início, então, como que vai funcionar? Cada classe de idade, ela vai ter 3 exercícios que deverão ser executados. Esses exercícios serão executados 10 repetições de cada um deles, nesta ordem em que eles estão apresentados. Então, por exemplo, para a classe sub-13, nós teremos polichinelo, ponte ventral com giro e o golpe Osotogari. Sempre a sequência ela vai ser formada por um exercício geral, um exercício especial e um exercício específico do judô. Voltando então aqui a salientar, há necessidade de se fazer os exercícios na ordem em que eles são apresentados e para que eles sejam contabilizados, eles têm que seguir o padrão que vai ser aqui passado nesse vídeo. Em nome do presidente da Federação Gaúcha de Judô, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa seletiva, treinadores, atletas, clubes. É um momento bem diferente que nós estamos vivendo agora, mas é importante que nós mantenhamos o contato e que também a gente mantenha a representatividade da Federação Gaúcha de Judô nos campeonatos da Confederação Brasileira. Então, dando início aqui ao polichinelo, o padrão do movimento vai ser o início, pernas unidas, os braços na lateral da coxa. Na hora de executar o movimento, os braços vão subir a lateral, eles se encostam, as mãos com os cotovelos semi-estendidos e retorna à posição. Para que seja validado o movimento, os pés eles têm que passar da linha dos ombros, ou seja, o movimento ele não pode ser curto. Fazer um movimento curtinho não vai ser validado, o movimento ele tem que ser inteiro, ele pode ser obviamente mais veloz, mas ele tem que ser inteiro. Segundo movimento então, para a classe sub-13, ponte ventral com giro. Eu vou fazer um movimento nesse ângulo e depois eu viro. O atleta ele vai se colocar na posição de ponte ventral, com a largura dos pés no máximo no distanciamento dos ombros, e ele vai fazer o movimento de rotação olhando para cima. Esse movimento tem que ser bem lateralizado, ou seja, tem que completar o movimento olhando para cima e o braço ficando numa posição aonde vocês fiquem de lado, ou seja, o tronco tem que ficar totalmente virado para a lateral onde o atleta está fazendo o movimento. O terceiro movimento aqui é o movimento que seria um movimento específico do judô. Vocês vão precisar de um auxílio de um cabo de vassoura para fazer o movimento. No caso aqui do tatame, fica bem fácil com que a gente faça essa medida. O tatame ele tem 1 metro de largura. Nós vamos posicionar isso na metade do tatame. Vai ficar fixo esse ponto de apoio na metade do tatame. E os meus pés ficam sobre a linha. Aconselho fortemente que no momento da execução vocês coloquem um esparadrapo na posição aonde vai ficar o cabo de vassoura e um esparadrapo na posição onde vão ficar os pés. Para que o Osotogari seja validado, o pé de apoio tem que ficar paralelo ao cabo de vassoura e o movimento da varrida tem que envolver o cabo de vassoura. Vocês voltam à posição, reposicionam. Não há necessidade de se retirar o cabo de vassoura, não precisa ter a varrida do movimento, mas sim o encaixe. Então, uma vez posicionado, pé apoiado na lateral, faz a varrida e os 2 pés obrigatoriamente têm que voltar ao ponto inicial. Avança, volta, maior velocidade possível. A contagem vai ser o somatório total de movimentos executados e os critérios de desempate também constam no boletim. Quando o atleta não fizer o movimento até o final, ou seja, ele deveria fazer 10 movimentos de Osotogari. Ele fez 8 e passou novamente o polichinelo.
aquele bloco de exercícios ele vai ser cortado, ou seja, não vai ser computado para que os atletas não pulem exercícios para fazer os exercícios que são de mais fácil execução. Então ele precisa fazer 10 exercícios de cada um para que a gente contabilize todos os movimentos. Classe sub-15. Primeiro movimento, mountain climber. Posição inicial. O pé ele deve estar próximo, né, na lateral da mão. E na hora de executar o movimento vai ter uma alternância dos membros inferiores e a perna tem que chegar na linha da mão para que seja validado o movimento. Fazer um movimento curto invalida a execução do movimento. Os movimentos serão contados individualmente, ou seja, perna direita 1, perna esquerda 2, 3, 4, 5, 6, e não o par de movimentos. Então, avançou a perna, posição inicial, uma perna à frente, 1, 2, 3. 10 movimentos. Segundo movimento da classe sub-15, nós vamos fazer aqui um movimento partindo da posição sentado, é um movimento de giro bilateral, aonde sai da posição com os joelhos estendidos, o atleta vai jogar as duas pernas para a lateral e vai fazer um giro completo passando o tronco pelo tatame. Ele gira, encosta e faz a volta. A posição inicial é esta. Para que se conte o próximo movimento, o atleta tem que chegar com as pernas até o centro. Ele pode até passar para dar um embalo. Ele gira, passa e volta para o outro lado. Passa, volta para o outro lado. Isso pode ser feito. O que não pode ser feito é fazer o giro até a metade e voltar. Esse vai ser o movimento que não será contado. Passando então agora ao último movimento da classe sub-15, nós temos o Ippon Seoinage. O movimento ele vai ser executado com uma demarcação de 1 metro de distância, aonde vocês precisam colocar pontos de referência, né, que delimite esse 1 metro de distância. Aqui no tatame ele fica fácil, né, o tatame ele tem uma marcação fácil de visualização aqui, porque ele tem 1 metro aqui de largura, e o movimento ele é feito com a pegada da manga e pés paralelos em cima do ponto de referência de 1 metro. Então eu faço Hidari, Migi. O movimento final ele tem que acabar com flexão parcial dos joelhos, pés paralelos e movimento do Ippon Seoi. Eu tenho que caracterizar o movimento do Ippon Seoi. Esse então seria o último movimento da classe sub-15. Passando então à classe sub-18, agachamento com salto. Pernas paralelas para o início do movimento, largura dos pés, o distanciamento mais ou menos a largura dos ombros. O agachamento ele tem que ser feito até 90 graus, ou seja, o atleta ele tem que descer a 90 graus. E aí daqui ele salta com o tronco estendido. Desce, salta. A altura do salto não vai ser relevante, porém a extensão do corpo e o agachamento até 90 graus, sim. Remada com o kimono. Utilizando então o wagi, esse kimono ele vai ficar enrolado e vocês vão trabalhar com o kimono desta forma. Vou mostrar o movimento aqui de lado e é nesse ângulo que eu preciso das gravações para as avaliações. Vocês vão segurar o kimono e vão fazer hiperextensão lombar. O movimento dá início com os cotovelos estendidos e ele tem que vir até a linha de baixo do queixo. Estende e volta. Os pés não encostam no tatame. 10 movimentos. Tá. Passando então agora para o movimento específico aqui
da classe sub-18, nós vamos ter o Ultimata. Semelhante também ao Ippon Seoi, que foi demonstrado na classe sub-15, nós vamos fazer o Ultimata com essa mesma distância de 1 metro, e no momento do golpe, vocês vão fazer o movimento utilizando também o apoio de um bastão. Vou fazer um movimento de migui, mão direita em cima do bastão, e o importante é que o pé de apoio chegue ao lado do bastão, faz o giro do movimento do Ultimata, e a perna tem que ficar no mínimo na linha do tronco. Aqui o movimento não é válido, aqui o movimento é válido. Vocês podem retornar à posição e fazer o movimento somente para um lado, não tem nenhum problema, desde que vocês façam o movimento passando a perna da linha do tronco ou, no mínimo, chegando na linha do tronco. Joelho estendido da perna que faz a varrida do Ultimata. Classe sub-21, nós teremos aqui alguns movimentos repetidos da classe sub-21 e da classe sênior. Primeiro movimento seria o burp, conhecido aí no judô mais por finca-pé. Parte desta posição, agacha, palma da mão no tatame, encosta no chão. É importante que encoste no chão. Sobe, salta. Palmas no momento que salta. Agacha. Importante, eu não posso fazer isso. Estende o joelho, estende o tronco na hora de fazer o movimento. O segundo movimento do sub-21 é a remada com kimono, já foi demonstrado no sub-18, movimento com kimono enrolado, faço com extensão lombar, hiperextensão lombar, o movimento de remada. Semelhante também ao sub-18, agora nós vamos trabalhar com Tai Otoshi. Importante no Tai Otoshi que vocês façam o movimento também, no mínimo, 50 centímetros de distância. Vocês vão avançar a perna, gira e a perna tem que passar do ponto de apoio. Volta a posição e faz o giro. É importante que o primeiro passo chegue na lateral do apoio, faço o giro, eu estou do lado do meu ponto de apoio. E aí eu vou abrir a perna. Indiferente, o pé somente lá com o terço anterior apoiado ou com toda a perna no chão. Também o movimento pode ser executado somente para um lado. Na sequência depois nós temos a classe sênior, burp, novamente, remada no kimono deitado também, novamente, e o movimento muda agora para Harai Goshi. Então, semelhante também ao Ultimata, a perna vai ficar um pouco mais aberta, uso o ponto de apoio e faço a varrida. Da mesma forma, a perna de vocês tem que chegar na linha do tronco. A gravação vai ser realizada de lado, façam a varrida do Harai Goshi. Passamos agora aqui para a classe Veteranos 1. Primeiro exercício da classe Veteranos 1, abdominal remador. O vídeo também vai ser realizado de forma lateral. Posição inicial do exercício, deitado de cúbito dorsal. Saiam com a posição com os braços acima da cabeça. E no momento de executar o abdominal, vocês vão sentar e abraçar a canela, não o joelho, porque muitos chegarão nessa posição. Então vocês vão fazer o movimento, abraça a canela, volta, abraça a canela. Esse movimento não será contado. Não é isso, sim isso. Realmente sentado, abraça, retorna à posição inicial. Segundo movimento, partindo da posição sentado, subida com a extensão de quadril. Partindo da posição sentado, flexão de um joelho com o apoio lateral do pé,
apoio do pé contrário, sobe e fica nessa posição. Quadril encaixado, tronco reto, senta, troca a posição, sobe. Esse movimento não é contado. Eu preciso tirar o quadril lá do calcanhar, fazer a extensão do quadril. Para um lado, para o outro. Obviamente, sem o apoio das mãos. As mãos à frente e troca a posição. Último movimento do Veteranos 1 e Poncel Enagé também, como já foi demonstrado. 1 metro de distância, mão da gola, encaixe do golpe, pés paralelos, encostando nos pontos de referência. Obrigatoriamente tem que demarcar esse 1 metro de distância. Última classe, Veteranos 2, abdominal infra. Esse movimento não precisa, agora como no outro abdominal do Veteranos 1, sentar, mas eu preciso retirar as escápulas do tatame. Esse movimento não é válido. 10 movimentos retirando as escápulas do tatame. Também, como demonstrado na categoria sub-13, ponte ventral com giro. Eu demonstrei o movimento antes nesta posição. Vou demonstrar agora aqui novamente, só que lateralizado. Ponte ventral. Quadril não pode estar elevado. Alinha o quadril com o tronco. Faça um giro. Movimento com lateralização. Olha para cima e gira. Semelhante ao movimento de puxada no kimono. Estes seriam então os exercícios que compõem a nossa seletiva para o campeonato funcional, nacional. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a participação de todos vocês, desejo que tenham sorte. A comissão permanente da Federação, comissão técnica permanente da Federação Gaúcha de Judô vai avaliar todos os vídeos. Então eu, professor Luz Baiar, professor Douglas Potrick, Daniel Pires e Leandro Freire, faremos a análise dos vídeos e, como sempre, a ideia é compormos aí a melhor seleção para poder representar as cores do nosso estado e a nossa Federação Gaúcha de Judô. Muito obrigado pela participação de todos.